Eu quero falar agora neste vídeo sobre uma deturpação grotesca que há na tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Uma evidência clara de que quando a palavra de Deus não concorda com determinada teologia, então alguns grupos religiosos, como o fazem as Testemunhas de Jeová, eles alteram o sentido do texto grego original para que possa soar de acordo com a teologia do grupo. Um exemplo claro disso é Colossenses capítulo 1, eu vou ler aqui direto da tradução do Novo Mundo, a versão de 2015, a última, diz aqui: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as outras coisas, e por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Se você fosse ler numa tradução da Bíblia fiel ao original, como é que você encontraria esse texto? Aqui eu vou ler da Almeida atualizada, o mesmo trecho, Colossenses 1, 15 em diante. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, o que os membros, as pessoas que traduziram a tradução do Novo Mundo, o que elas fizeram? Elas inseriram a palavra outras para soar que Cristo ele faz parte de todas as coisas criadas. Interessante que isto não condiz com a realidade. Por quê? Em primeiro lugar, que a palavra outras não existe no texto grego. Se você pegar uma Bíblia interlinear como essa daqui, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, leia aqui o mesmo trecho interlinear, a tradução palavra por palavra do grego para o português, e você vai perceber que não existe a palavra outras ali. Inclusive, a edição anterior, de 1992, da tradução do Novo Mundo, ela colocava a palavra outras entre colchetes, então facilmente você identificava ali, porque é explicado no prefácio da Bíblia que palavras entre colchetes foram inseridas para dar melhor sentido ao texto. Era mais fácil identificar o acréscimo. Hoje em dia não é mais fácil porque eles eliminaram todos os colchetes na versão de 2015. Mas aí talvez alguém questione, né? Mas lá no livro Raciocínios, eles dizem que Lucas 13:2, alguns tradutores inseriram a palavra outras junto ali do texto, dando um sentido, uma tradução igual a que eles fazem em Colossenses 1:15. Mas se você for pegar o texto de Lucas 13:2, ali de fato está falando do contraste entre dois grupos de galileus. Então, só que um grupo menor fazendo parte de um grupo maior. Então, o contexto, alguns tradutores traduziram de uma maneira mais livre e inseriram de fato ali a palavra outras. Mas nem todas as versões fizeram isso, porque no grego original não tem o termo outras. Se eu for ler, por exemplo, aqui, da Almeida Corrigida Fiel, aqui diz assim, E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Então aqui não tem a palavra outras antes de todos, como algumas bíblias de fato fazem. Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, a Almeida atualizada também, ela faz isso, e algumas outras poucas versões. Mas aqui, a Almeida Corrigida Fiel traduz literalmente o grego. Então não tem exceção da palavra outras e não é necessário. Mas o contexto aqui de Lucas 13:2 trata de uma coisa totalmente diferente do que diz lá em Colossenses. Lá em Colossenses não diz que Cristo ele faz parte de um grupo maior. Muito pelo contrário. Não é? Até porque, contextualmente, se nós fôssemos ler lá em João,
Eu vou ler direto da tradução Novo Mundo. João capítulo 1, versículo 3. Aqui diz, ó. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Interessante que, por que os tradutores da tradução do Novo Mundo não inseriram aqui, ó, todas as outras coisas? Porque a palavra todas é panta. É a mesma que tem lá em Colossenses. Então, por que eles não colocaram a palavra outras aqui? Ah, porque realmente aqui ia dar muito na pinta, né? A adulteração na tradução. Lá em Colossenses acaba passando batido se a pessoa não prestar atenção. Mas aqui, em João, seria uma verdadeira aberração. Eles não quiseram realmente dar uma evidência tão clara, não é? Do erro grotesco do ensino deles. Interessante que aqui diz que todas as coisas vieram existir por meio dele. Aqui ainda fala assim, ó, sem ele nem mesmo uma só coisa veio existir. Então tudo que veio existir foi obra da atuação de Cristo. Cristo foi quem criou todas as coisas. Né? Interessante que isso mostra claramente quando um ensino ele não é encontrado claramente na Bíblia, o que o corpo governante faz? Ele deturpa a tradução para que possa dar base, para que ela possa ter um colorido antitrinitariano, no caso, para favorecer, melhor dizendo, a teologia ariana da seita. Então, realmente, aqui fica bem claro a evidência da deturpação da tradução Novo Mundo. Isso aqui é só um exemplo do que nós podemos encontrar entre vários aqui, de que realmente uma simples leitura da Bíblia, quando não se encaixa com a teologia do grupo, então eles são obrigados a deturpar a tradução. Então devemos ter muito cuidado com a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, publicada pela Torre de Vigia.